No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre empreendedorismo digital, como eu comecei a empreender aqui no online, aqui na internet, e de alguma maneira eu quero te inspirar a começar também, você que tem vontade de ter um empreendimento online, mas não sabe por onde começar. Eu vou te contar um pouquinho da minha história, te dar o passo a passo que eu fiz para ver se você se inspira aí, começa a ter ideias e começa também a ter o seu empreendimento online. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês, para quem não me conhece ainda, né, para quem não sabe. Eu sou psicóloga, sou professora de inglês há mais de 10 anos e sou empreendedora. Eu já trabalhei em vários cursos de inglês, já trabalhei em escolas. E em um determinado momento aí da minha carreira, eu comecei a pensar na possibilidade de ser professora particular de inglês e ter meus próprios alunos. Mas era aquilo que, assim, passava pela minha cabeça, mas eu achava que ia dar muito trabalho, que eu não ia saber, né, como fazer. E aí pensava e depois desistia. Pensava e desistia. Nas salas de professores da vida, conversando sobre isso, né, com outros professores, eu via alguns professores falando: eu tenho meus alunos particulares, eu dou aulas particulares. E comecei a perguntar para eles, né? Tive essa curiosidade, comecei a pesquisar mais sobre isso. Mas também aquela coisa assim, meio distante ainda. Só foi aquela pesquisa para começar a entender, né, do que se tratava, como que era, né, esse trabalho. E aí, em 2020, veio a pandemia e todo mundo precisou se reinventar. Na escola onde eu trabalhava, o meu salário foi reduzido pela metade. Só que as minhas contas não. Então, eu tinha contas para pagar com um salário menor. Foi aí que eu falei, agora eu vou precisar fazer alguma coisa. E eu comecei, né, tive a ideia, ressurgiu aí essa ideia na minha cabeça e eu comecei a pesquisar para começar a dar aulas particulares de inglês. Então, o primeiro passo que eu fiz foi muita pesquisa. Eu comecei a pesquisar na internet, em grupos de Facebook, entrei em todos os grupos de Facebook de professor particular, professores em escolas de inglês, e comecei a ler lá, né, o feed, comecei a pesquisar, ver o que os professores postavam, comecei a pesquisar material que eles usavam, metodologia, plataforma para dar aula. Foi uma pesquisa intensa, tá, gente? Antes de eu efetivamente começar a dar aula, eu fiz uma pesquisa intensa sobre tudo isso. Depois dessa intensa pesquisa, eu fiz um planejamento, que foi o meu segundo passo. Eu anotei tudo o que foi relevante para mim, que foi interessante para mim, e escolhi um material, né? Escolhi a minha metodologia, comecei a planejar como seriam as minhas aulas, o valor que eu cobraria por hora aula, os pacotes mensais, se seriam aulas individuais, em grupos. Fiz todo o planejamento ali, não assim super detalhado, mas planejei alguma coisa para começar. E aí, o terceiro passo foi a criação, né, do meu folder, da minha arte e a divulgação. Então, fui lá no Canva, criei uma arte simples com a minha foto, com as minhas informações, né, de profissionais aí, com a minha experiência e o meu contato, o meu WhatsApp, o meu telefone e o meu e-mail também. E comecei a divulgar. Divulguei muito, 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 muito. Divulguei nos grupos de Facebook, no Instagram, nos status, nos stories, em grupos de WhatsApp, divulguei para os amigos dos amigos, para os familiares. Fui divulgando em todo lugar que você pode imaginar. E aí, depois de muita divulgação, eu tive o primeiro contato de uma aluna interessada, né? Nesse primeiro contato, eu tive um misto ali de alegria, né, por ter tido um contato e de medo também. Porque eu não vou dizer para vocês que o medo não bateu, que ele bateu sim, né? Eu ficava me perguntando, e agora? E se não der certo isso? Se eu não conseguir dar aula? E se ela não gostar da aula? E, né, aquelas coisas que passam pela nossa cabeça, aquelas crenças limitantes que passam pela nossa cabeça. Mas eu deixei essas crenças irem embora e pensei, não, vamos lá. Preciso de dinheiro, né? Preciso fazer alguma coisa, então vamos lá. Agendei, né, uma reunião com essa aluna, conversei com ela e aí a gente fechei com ela se interessou, agendei a primeira aula e foi.
Comecei aí com a minha primeira aluna já da aula. E, gente, um detalhe para quem quer começar a empreender, vocês precisam ter paciência, vocês precisam ter constância, vocês precisam ter foco e resiliência. E não pode esperar resultados imediatos, porque não é de uma hora para outra. Você não vai divulgar hoje e amanhã você vai estar com a sua agenda lotada, recebendo um monte de mensagem no WhatsApp. Não, eu demorei, foi um processo. Eu comecei aqui, ó, com uma aluna, fiquei um tempão com uma aluna só. Até que depois de um bom tempo, eu tive um outro contato de outro aluno interessado, fechei com outro aluno e aos pouquinhos eu fui melhorando, né? Fui aumentando aí o meu número de alunos, consegui lotar a minha agenda da maneira que eu queria e hoje eu recebo praticamente todos os dias mensagens de alunos interessados em aulas particulares, porque eu já tenho, né, os meus alunos e os meus próprios alunos me indicam o meu trabalho. Então, assim, é muito difícil eu não ter a minha agenda lotada do jeito que eu quero. Quando sai um aluno, entra outro, né? Às vezes eu não consigo oferecer um horário porque eu já não tenho essa disponibilidade. O que eu quero dizer para vocês, o empreendedorismo online, ele dá muito certo, mas você precisa ter as estratégias corretas. Você precisa ter paciência, você precisa ter resiliência e você precisa ter constância. Não pode desanimar logo de cara. Se você pensa assim, mas não tá dando resultado, isso não tá dando certo. Muita gente desiste no meio do caminho porque desanima, porque acha que não tá dando resultado. Mas você acabou de começar. Você acabou de começar. Calma. Você vai chegar lá. Uma hora vai. Mas você precisa se manter firme. Já falei, né? O primeiro passo foi a pesquisa, uma pesquisa intensa que eu fiz do meu nicho, né? Do que eu queria. O segundo passo foi o planejamento, né? Depois de ter pesquisado tudo, planejei como seria isso. O terceiro passo foi a divulgação, né? Divulgar o seu trabalho em todos os cantos que você puder divulgar. A divulgação aí é essencial, o networking, né? O boca a boca. Você precisa divulgar o seu trabalho e não ter vergonha disso. E o quarto passo é você oferecer um serviço de qualidade, né? Uma vez que você atende aí o seu primeiro cliente, aluno, paciente, seja o que for, você precisa oferecer um bom trabalho, um bom serviço. Porque oferecendo um serviço de qualidade, esse teu cliente, esse teu aluno, esse teu paciente vai te recomendar. Primeiro ele vai continuar com você, né? Você vai fidelizar esse cliente e segundo que ele vai te recomendar para outras pessoas. Você não vai chegar uma hora que você não vai precisar divulgar mais, porque os seus clientes vão estar te recomendando para outros clientes e você vai estar sempre aí com a sua agenda lotada. Ofereça um serviço de qualidade. Excelência no serviço é o quarto passo que eu te recomendo aí para você começar. E lembra disso, tenha paciência. Tenha paciência porque é um processo, né? Todo mundo que é grande hoje, que você vê aí, começou aqui embaixo, começou pequeno, começou devagar. Só que eles não desistiram, eles continuaram, eles permaneceram e hoje eles conseguiram atingir aí o patamar que eles queriam, mas porque eles não desistiram. Esse vídeo é para te inspirar. Se você tem vontade de ter o seu negócio online, coloca a mão na massa. Começa a pesquisar. Pesquisa, vai anotando tudo que você tem aí, vai anotando as informações do seu nicho e vai, sem medo. Sem medo não, o medo ele vai existir sim, mas vai assim mesmo, que depois você vai perceber que vai ficar mais tranquilo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o lembrete para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Por hoje foi isso. Até a próxima!